Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Reaprendendo Excel. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre formato de células. Confere lá. Então vamos lá, turma. Primeiro de tudo é importante que vocês baixem essa planilha para a gente acompanhar junto aqui durante o vídeo. Eu vou deixar ela disponível aqui na descrição embaixo. Hoje eu vou mostrar para vocês um recurso aqui do Excel que ele sempre esteve aqui, só que pouca gente realmente consegue utilizar ele ou acaba até se esquecendo dele, que são os formatos de números. Eu tenho certeza que você que mexe bastante com Excel já passou ou vai passar por alguma situação dessas que eu vou mostrar aqui. Eu quero mostrar para vocês, então, uma alternativa à formatação condicional, que eu vou falar em vídeos futuros. A formatação condicional, ela realmente é um recurso muito bom do Excel, mas ele consome um espaço grande da sua planilha, então é muito bom você ter uma alternativa viável e prática para isso. Então, primeiro, para contextualizar, que eu vou dar um exemplo para vocês de uma loja de materiais de construção civil e ela está analisando o balanço anual das vendas ou prejuízo que ela teve para o cliente Casa 23. O primeiro conceito que eu quero passar para vocês, ele foge um pouco do que eu vou falar de hoje de formatação de células, mas ele tem tudo a ver quando a gente fala de personalização disso. É o seguinte, a gente sabe que o Excel tem algumas listas dentro dele que são meio que padrão. Então, se eu digito janeiro aqui e puxo aqui para baixo, ele já vai entender que eu quero os meses do ano. Porque isso foi um input que deram nele, então ele sabe que essa lista existe e ela está guardada nele. Mas eu quero personalizar isso, eu quero criar algumas listas. Por quê? Eu sou uma loja de construção de materiais de construção civil, eu tenho sempre esses itens aqui no meu escopo e eu vou replicar eles em várias planilhas. Eu não quero ter que abrir uma, copiar, colar ou se não escrever isso daqui toda vez. Eu quero deixar isso automático dentro do Excel e eu quero que ele entenda isso igual ele entende que se eu digito janeiro, o próximo item que ele tem que digitar é fevereiro. Como que eu faço isso? Eu quero então que aconteça o seguinte: isso daqui. Tá vendo? Não é uma fórmula, não é um preenchimento relâmpago, não é magia negra, é uma lista personalizada. Esse é o primeiro conceito que eu quero passar para vocês hoje. Então, como que eu faço isso? Primeiramente, eu seleciono meu intervalo, o que eu quero criar, uma lista personalizada. Eu venho aqui em Arquivo, Opções, esse item avançado, e eu vou lá embaixo, Editar listas personalizadas. Aqui eu tenho todas as listas que é padrão do Excel. Então eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aqui em outro formato, os meses em dois formatos e o que eu quero. Então é só você vir aqui e apertar importar. E aí ele já vai entender que essa é a sua lista. Você também pode vir aqui depois e editar. Você pode colocar algum outro material aqui do seu gosto. E aí você consegue criar, por exemplo, alguma lista com seus principais itens de venda ou seus produtos principais, os que têm pior venda. Você pode criar as listas de acordo com o que você necessita. E isso fica salvo com você. Então, se você abrir outra planilha dentro do seu computador, no seu login, você vai ter essa lista personalizada aparecendo para você. Uma outra coisa legal que dá para fazer quando você cria uma lista personalizada é o seguinte: aqui em janeiro, fevereiro, março, se eu vir aqui em classificar e classificar de A a Z, eu estou falando para ele que eu quero classificar de abril ali até setembro. Mas e se eu e se eu tiver essa situação e eu quiser que, na verdade, ele me classifique pela ordem alfabética, ele me classifique pelos meses do ano? Provavelmente você viria aqui do lado, digitaria um, depois 2, aí depois 3. Então, assim, você gastaria um tempo fazendo isso. Mas eu não quero isso, e isso também nem é o correto a se fazer, o mais prático a se fazer. Eu quero que ele me classifique, então, de acordo com a minha lista personalizada. Eu venho aqui, seleciono meu intervalo, classificar, classificação personalizada. E eu venho aqui, o que ele está falando? Ó, você vai classificar pela coluna C, classificar em valores das células, que são esses que eu selecionei, meu intervalo, e de ordem de A a Z. Ele tem dois padrões do Excel, de A a Z ou de Z a A.
Mas eu não quero isso, eu quero que ele classifique de acordo com os meses do ano na minha lista personalizada. Eu dou OK e aí ele classifica. Da mesma forma que eu quero ter aqui os meus insumos, nem sempre eu vou lembrar que o cimento é o primeiro ou a areia é a primeira. Eu não preciso ter isso guardado na minha cabeça. Se eu vier aqui digitar areia em primeiro e puxar para baixo, ele já vai puxar automático. Então, parafuso, depois gesso e volta o cimento lá em cima. Mas eu quero cimento primeiro. Eu quero de acordo com a minha lista que eu fiz. Então, o que eu faço? Seleciono meu intervalo, classificar e filtrar, classificação personalizada. Em qual ordem? Como eu quero classificar isso? De acordo com a minha lista que eu criei. O cimento em primeiro lugar. Eu venho aqui e classifico. Turma, então era isso que eu queria passar para vocês sobre listas personalizadas. Então vamos voltar aqui para o exemplo. Tenho aqui então o meu balanço anual e aqui eu quero colocar a data de hoje. Você tem duas alternativas. Você pode já deixar pré-formulado com a fórmula hoje, ou você pode digitar a data de hoje, mas você não vai digitar mais datas a partir de hoje, se for a data atual. Você vai apertar Ctrl, ponto e vírgula, e aí ele já vai te dar a data de hoje. E aqui você não quer que a data apareça dessa forma aqui, nesse formato 3/5/2020. Então você vem aqui em data e mais formatos de números. Você pode vir aqui em personalizado, que é esse campo aqui que eu quero mostrar para vocês hoje. Você tem alguns formatos pré-estabelecidos, mas eu quero mostrar o conceito aqui para vocês. Então, eu não quero isso daqui. Eu apaguei. Quando eu apago, ele vira um número, tá vendo? Isso porque o Excel entende que a data atual é um número para ele. É um número a partir de determinada data do dia 1º de janeiro de 1900. Então, seria a quantidade de dias que passaram de lá até aqui. Então, aqui, ele entende datas com três valores, com D, com M e com A. D é o dia, M é o mês e A é o ano. Então, dependendo do que eu escrever, se eu colocar um D, ele entende, dia 13. Ele me retorna só o dia. DD continua 13. Se eu colocar D, D e D, ele coloca Quá, que seriam as três primeiras letras, sempre. E se eu colocar 4, ele coloca quarta-feira. E é isso que eu quero, quarta-feira, vírgula. Que dia? O dia D, então D. E aqui eu quero colocar quarta-feira, 13 de maio de 2020. O que eu escrevo? Eu abri aqui, ó, essas aspas. Então aqui eu coloco D. Por quê? Porque quando eu faço isso, ele escreve aqui para mim. Tá vendo? Então, DD e o D. E aqui eu coloco o mês. Então, se eu digitar um M, ele coloca o número do mês. 2, ele retorna o zero ali do lado. 3 também as três primeiras letras, igual ele faz com a data. E 4 ele retorna o valor completo. Então, 13 de maio, coloco D. E aqui você tem duas alternativas. Ou você coloca 4 vezes o A, 3 vezes o A, ou você coloca E. O E ele já te retorna ali a data inteira. Então, é isso que eu quero. É esse formato. Tá vendo? E aqui, a questão do formato da célula é que ela é uma máscara do que você está vendo. Você está vendo isso, mas o valor dela é esse. Então, independente do que você esteja vendo, o que eu quero que apareça para o usuário é isso daqui. É esse quarta-feira, 13 de maio de 2020. E aí você vem aqui, não gostou da forma como ficou, por conta dessa célula janeiro aqui, essa coluna ter ficado muito maior do que as outras. Você vai vir aqui, então você vai voltar para o formato dele. Você vai voltar ali para dia, mês e ano, que é isso daqui. Só que aí você aprendeu agora então que independente do que esteja na célula, a formatação da célula vai mostrar só o que eu quero. Então, se eu vier aqui em área e eu tiver que digitar essa área dessa casa 23, colocar a área construída de 400 metros quadrados, eu não quero vir aqui e colocar metro quadrado aqui na frente igual você vai ver em muita planilha, porque o pessoal separa essa dessa por conta exatamente de conseguir fazer uma conta com isso daqui. Só que eu quero que isso daqui esteja aqui dentro.
Mas se eu digitar 400 metros quadrados e eu quiser fazer alguma conta com isso daqui, vezes 2, por exemplo, ele vai dar erro de valor. Por quê? Porque eu estou multiplicando duas coisas diferentes. Eu não estou deixando só um número, estou deixando um número e um texto. Não é isso que o Excel consegue entender. Então eu quero que fique 400 e ele me retorne 400 metros quadrados. Então a gente vai agora pelo atalho Ctrl 1 e ele vem aqui no formatar células. Então eu quero vir aqui em personalizados e eu quero que aqui na frente do zero eu coloco também entre aspas M2 e fecho. Ok. Tá vendo? Ele me retorna aqui o valor e aqui, veja pela barra de fórmulas, ela ainda continua um número. Agora eu consigo fazer uma conta com ela. Tá vendo? O meu usuário que está vendo essa planilha, ele consegue ver que isso daqui é 400 metros quadrados. Eu economizo uma coluna inteira e eu deixo mais bonito, ao invés de colocar um M2 aqui. Dessa mesma forma, eu posso querer escrever alguma coisa em alguma célula e não querer que apareça nada para o usuário. Mas eu não quero aqui digitar um determinado valor, vir aqui e pintar da mesma cor da célula. Por quê? Porque depois ele pode vir aqui e colocar de outra cor que ele vai descobrir, ele vai entender. Não é isso que eu quero. Eu quero que, independente da cor que esteja aqui ou do que esteja aqui, não apareça nada. Então, eu venho aqui no formato de células, personalizar, zero, e aqui eu apago e deixo um espaço. Aqui o espaço, o Excel sempre entende um espaço como um caractere, ele sempre conta. Então, se você coloca aqui um espaço, ele vai entender que é um espaço vazio, um espaço em branco. Então, é isso que eu quero que apareça, tá vendo? Nada. Mas aqui continua o valor. E aí eu consigo criar operações entre esses números. Então eu venho aqui e quero multiplicar o 400 metros quadrados pelo 2 e ele aqui me retornou nada. Por quê? Porque ele pegou o formato desse número. Então eu venho aqui em Ctrl 1, subo e coloco geral ou número ou o que quer que seja. Tá vendo? Aí ele aparece aqui. Aparentemente eu estou multiplicando um determinado valor que aparece um metro quadrado onde não era para aparecer e estou multiplicando por uma célula vazia e está dando um número. Então, isso às vezes cria ali uma coisa a mais na sua planilha, um recurso a mais. Dá para entender que você sabe o que você está fazendo e você usa os artifícios da célula para você conseguir trabalhar melhor a sua planilha. E agora que a gente já aprendeu a ocultar valores ou mostrar alguma coisa que a gente quer diferente, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer essa formatação de números, interpretar realmente o que está aqui dentro e mostrar às vezes de alguma cor diferente ou algum texto diferente também de acordo com o valor que está lá. Então é como se fosse mais dinâmico. Então eu quero fazer o seguinte, eu tenho valores aqui que são negativos, valores que são zerados e valores positivos. Eu quero fazer com que o Excel, sem fazer nenhuma formatação condicional, eu quero fazer com que ele interprete isso e me retorne uma cor da célula, do texto aqui da célula, diferente para determinadas condições. Então, eu seleciono o intervalo aqui que eu quero, aperto Ctrl 1 e vou aqui em personalizado. Aqui ele já tem algum recurso que ele vem até já um pouco descrito. O que está escrito aqui? Está escrito que quando o valor é positivo, ele me retorna esse formato aqui, que seria RS, valor aqui de reais, quantas células eu quero que apareça aqui, é o formato que eu quero, e ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aqui ele é essencial, porque o Excel funciona assim. Ele tem quatro condições aqui escritas, quatro condições possíveis, aqui tem duas. Então aqui, valores positivos, o que eu quero que aconteça? Valores negativos, ele está falando para mim que vai retornar um valor vermelho, um menos, e o valor que tiver na célula mesmo. Então, o que vai acontecer no que eu fizer isso? Todo valor aqui que é vermelho, tá vendo? Que é negativo, fica vermelho. Mas e se eu quiser que os positivos fiquem verdes? O que eu faço? Então, eu volto aqui em Ctrl 1, personalizado. E aqui, ó, da mesma forma que ele escreveu vermelho, eu vou escrever aqui verde. E aí ele fica verde, tá vendo? Eu posso escrever qualquer outra cor, que sejam algumas cores assim, padrões. Verde, vermelho, amarelo, cinza.
azul. Então, eu quero também agora que quando eu tenha um valor que é zero, ele me apareça em azul, não sei. Então eu copio aqui, ó, o valor que já tem, deixo aqui e coloco azul. Lembra que o que separa uma condição da outra é o ponto e vírgula. Então, o que eu tenho aqui agora? Valores, valores positivos, verde, ponto e vírgula. O que eu quero quando fica negativo? Eu quero que apareça o menos e que ele fique vermelho. Beleza. E se for zero? A terceira condição é sempre isso. E se for zero? Eu quero que fique azul, eu quero que apareça o valor aqui em reais. Ok. Tá vendo? E aí eu tenho algumas outras possibilidades que pode acontecer disso daqui vinha com algum erro para mim. Dele vir, por exemplo, com escrito aqui E. Eu importei do meu do meu RP veio com esse erro. O que eu faço? Vai aparecer E aqui. Quando eu vier aqui e tentar somar, lembra do autossoma, alt igual? Ele só vai até aqui. Por quê? Porque aqui ele entende que é um texto. Mas não é isso que eu quero. Eu quero somar tudo. Então o que eu faço? Seleciono aqui Ctrl 1. E aqui, ó, eu aperto ponto e vírgula e quero que ele me escreva que tá errado, eu quero um erro. Erro. Então, abro aspas, erro e fecho, dou OK. Aqui, erro. É muito mais fácil identificar esse erro e encontrar ele aqui dentro das vezes uma tabela de 1000 linhas. Eu posso selecionar aqui, apertar o F5, é o ir para, e aí eu coloco especial e algum determinado valor que seja constante e que seja um texto. Ele me voltou aqui só no erro, tá vendo? Se eu tivesse outros aqui, ou um aqui, ou outro para cá, ele me retornaria os dois e você consegue apagar. Então eu apago ele e coloco aqui que ele é, sei lá, 3. Coloco o valor corrigido. Então, vindo aqui para o lado, eu tenho aqui um acompanhamento de quantas visitas eu vou fazer nessa obra para fazer alguma medição. Ela pode ser talvez mensal, diária, semanal, 2 vezes por semana. E aí então você provavelmente faria da seguinte forma, né? Digitaria aqui Ctrl, ponto e vírgula, data de hoje, e aí você vai fazer isso 1 vez por semana, todas as quartas-feiras. Então você pegaria ali o calendário, ou somaria aqui 7 dias, 7, 7, 7, 7. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso sem fórmula. Então, se eu puxar aqui com o botão esquerdo do mouse, ele vai preencher os dias corridos, certo? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele preencha para mim automaticamente, que seja isso daqui, ou seja um cronograma, ou seja alguma outra informação que você queira saber, mas eu quero que seja automático. Então, eu puxo aqui com o botão direito do mouse, não o esquerdo mais. E o que eu quero que ele faça? E aí ele me abre esse campo, que aí ele aparece aqui, copiar células, não é isso que eu quero. Preencher série seria basicamente você puxar para baixo com o botão direito. Preencher formatação, sem formatação, mas o que eu quero? Ele tem algumas coisas aqui como padrão. Preencher dias da semana, preencher meses e preencher anos. Eu vou aqui em preencher anos. Então ele pega todo dia 13 de anos diferentes, um ano para frente, e apresenta aqui para mim. Mas não é 1 vez por ano que eu quero ir na obra, eu quero ir na obra 1 vez por mês. Então 13 do 5, 13 do 6, 13 do 7 e vai para frente. Mas não é isso, eu quero ir em todos os dias da semana. Então, botão direito, dias da semana. E dias da semana, ele desconta sábado e domingo. Então, 13, 14, 15, aí 18, que 16, 17 seria sábado e domingo. E ele me retorna aqui todos os dias da semana. Mas ainda assim não é isso que eu quero. Eu quero ir na obra todos os... Eu quero ir na obra 2 vezes por semana. Então, venho aqui e aí eu entro nesse recurso aqui de série. Quando eu entro aqui, primeiro ele me pergunta onde eu quero preencher. Então, aqui na coluna, né? Que tipo? Data. E aí ele me fala qual que é a unidade da data. É um dia corrido, conta sábado e domingo, é um dia da semana, é um dia do mês ou do ano. Então são dias da semana. E o incremento é
quanto que eu quero que ele varie para mim. A partir daquele dia, quanto que eu quero somar? Então, eu vou falar que eu vou de 2 em 2 dias, vai. Tá vendo? Em dias de semana, 13, quarta-feira, 15 é sexta, 19, 21, 25 e por aí vai. Tá vendo? Ele consegue ter essa variação aí de datas de acordo com o que eu quero. É muito mais fácil eu ter esse preenchimento. Então, turma, hoje eu falei um pouco para vocês sobre os formatos de células e é muito importante que você conheça essas funcionalidades do Excel para você conseguir trazer uma identidade visual diferente para sua planilha e você conseguir utilizar todos esses recursos do Excel a seu favor. Mais para frente eu vou postar mais alguns vídeos que vão trazer de volta esse assunto e eu também vou dando outras dicas. Beleza? Até a próxima!